Bora. Pode começar? Boa. Não, bom, pessoal, primeiro agradecer a presença de vocês e agradecer o Pedro e o pessoal do Núcleo também pelo convite. Fiquei bem feliz. Meu nome é Giovana, né? Como o Pedro falou, eu estou presidindo esse ano a executiva municipal do nosso grupo, então, cuidando aí, junto com outros companheiros como o Pedro, dos nossos trabalhos aqui na cidade de São Paulo. Então, é isso. Também estou ajudando na nossa rede de solidariedade, né? O SP contra o coronavírus, e também estou atuando junto com o núcleo da Zona Norte de São Paulo, aqui do Disparada. Inclusive, hoje estava na rua, então peço desculpas aí também se eu estiver um pouco afobada na apresentação. Mas vou começar aqui a apresentar minha tela, aí vocês só me avisam se tiver tudo certinho, tá? Tá indo? Tá indo, tudo certo. Tá. Por aqui para apresentar. Tá. Deixa eu diminuir aqui. Ótimo. Vocês estão vendo vocês mesmos aqui? Não, né? Não, né? Tá vendo a Não, não. apresentação? Tá, só Só a a sua tela. apresentação. Boa. Então, gente, primeiro, assim, para começar, eu acho que uma coisa importante de falar é que esse é um tema, assim, super denso, né? E eu acho que ele daria para ser transformado em um mini curso, assim, com diversas aulas, para a gente falar sobre o marxismo-leninismo, porque a gente teria, né, que falar sobre o marxismo, aí depois sobre os tipos, né, de marxismo, e falar um pouquinho também, contextualizar historicamente com mais profundidade. Então, acho que isso, com certeza, esse tema daria para fazer diversas aulas, diversos cursos. Então, realmente, essa é uma apresentação muito resumida, assim, e que acaba caindo num problema de talvez ser muito superficial. Então, eu faço essa ressalva e acho que depois também eu posso mandar aqui no chat alguns textos que eu acho que são importantes assim para a gente fazer uma leitura mais aprofundada sobre esse tema. Então, eu acho que o nosso grupo está aí passando por um processo importante que a gente está tendo, né, mais espaço de formação, mas mesmo assim, eu acho que vale a gente, talvez mais para frente, pensar um espaço mais denso, mais longo, sobre esse tema. Então, só já pedir uma desculpa inicial por esse perigo de cair numa superficialidade, assim. Ainda mais para quem talvez conheça, com certeza conhece mais que eu sobre esse tema também. Não sou da área, né, das ciências políticas, eu estudo jornalismo na ECA, então o que eu sei, o que eu vou apresentar aqui é um pouco do que eu aprendi nos processos de formação do Disparada. Então, depois, se a gente quiser abrir para comentar, acho que a gente pode fazer uma discussão enfim, para outras pessoas que estão aqui também trazerem contribuições, pessoas que talvez até saibam mais que eu sobre esse tema, trazerem algumas contribuições. Então, é como se fosse uma falha inicial aí para estimular o debate. Então, acho que primeiro, assim, para colocar algumas questões bem resumidas, assim, sobre o marxismo, né? Então, o marxismo é uma doutrina, né, de pensamento, formulada, né, pelo Marx e pelo Engels, que eu acredito que ficou mais famosa, né, com as publicações do Manifesto Comunista e do Capital, né, que veio a ficar mais famosa. O marxismo ele foi formulado, né, num contexto de capitalismo industrial, né, na Alemanha, e aí ele traz dezenas, né, de conceituações, mas eu acho que duas conceituações importantes para a gente estar falando
sobre o marxismo, primeiro, uma conceituação em relação à dialética. Então, o marxismo faz uso, né, da dialética marxista para fazer uma leitura da realidade, uma leitura do contexto e da realidade social e até da história, né? Então, a leitura dialética, né, da história e da realidade é que a realidade é compreendida através das suas contradições. Então, o que eles trazem a gente deve compreender as contradições da sociedade, então fazer um processo dialético mesmo, de compreender contradições e, através dessas contradições, propor, apresentar, né, propostas, saídas para a transformação da realidade. Então, é um processo de compreender as contradições, compreender como essas contradições impulsionam uma transformação da realidade da sociedade. E outro ponto que também é importante, né, quando a gente está falando de marxismo, é a questão do materialismo histórico, né? Então, o materialismo histórico é a forma com que o Marx e Engels vão fazer uma leitura da história da sociedade. Então, eles vão fazer uma leitura que fala que a evolução e a organização da nossa sociedade ao longo da história, ela ocorre de acordo com a capacidade de produção do contexto, né, que está sendo estudado, e com as relações sociais de produtividade. Então, desde aí, eles vão falar dessa importância que tem os meios de produção para traçar uma evolução e uma organização da sociedade. E aí, o que mais que eles falam, né? Eles falam que um sistema de vida social dá origem a outro quando você tem um aumento das forças produtivas. Então, o processo, né, que a gente sai do sistema feudal e vai para o sistema capitalista inicial, né, o sistema capitalista primitivo, ele está relacionado ao aumento das forças produtivas. É o aumento das forças produtivas que vai dar origem, por exemplo, à propriedade privada, é o aumento das forças produtivas que vai dar origem a um novo modelo de organização, um novo sistema de organização da vida. E eles também afirmam, né, na doutrina marxista, que a força motriz, né, o que move a sociedade, a força motriz da evolução das sociedades, vai ser, então, esse embate, essa luta de classes. Então, a luta de classes que vai promover essa evolução da sociedade. Então, da gente também pensar nisso, que também vai estar presente no que o Lenin vai colocar. E aí, outra coisa importante é que, com as formulações do Marx, do Engels, o socialismo ele deixa de ser um sonho. Então, quando a gente vai tratar um pouco da história, né, do socialismo, a gente tem um primeiro momento que a gente tem os socialistas utópicos, né? Então, o socialismo ele deixa de ser um sonho, então de ser utópico, e ele passa a ser uma ciência. Então, ele passa a ser um processo que é estudado e de forma empírica também. Então, a gente vai passar então para um processo de socialismo científico, que se condensa muito nas publicações do Marx e do Engels e da leitura que eles vão fazer da sociedade, da realidade concreta. Então, sobre o marxismo, eu coloquei um pouco isso que eu acho que é importante. Agora, falando um pouco mais propriamente sobre o Lenin, né? O Lenin, ele nasce, né, em 1870, e ele nasce numa família de classe média, mas que acaba sendo impactada assim, por duas tragédias. Uma delas é a morte do pai, do Lenin, que faz com que eles tenham uma redução da renda familiar. E outra tragédia também é a morte do irmão do Lenin, que era um rebelde, um revolucionário político, que participa de um atentado ao czar da época. E aí, por participar desse atentado, o irmão do Lenin é morto pelo regime, né, czarista, e a família passa, então, a viver numa situação um pouco pior financeiramente,
mas também passa a ser muito julgada ali no meio que eles viviam. Então, e essa morte do irmão também vai fazer com que o Lenin se aproxime mais da vida política, das questões políticas e de compreender o contexto político também da época que ele vivia, né? Então, ele chegou a ser recusado de várias universidades, mas com muita insistência ele consegue se formar na Universidade de São Petersburgo, e aí ele passa a estudar muito política e a sociedade. Então, ele chega a participar, né? Então, ele passa um tempo no Partido Social Democrata Russo. Então, ele se aproxima desse partido, então, com menos radicalismo ali que o irmão, mas ele se aproxima desse partido, o Partido Social Democrata Russo. Acontece que ele é preso, né, em 1895, e na prisão, nesse processo da prisão, que ele passou até 2 anos na Sibéria, preso, ele começa a ler e escrever muito, ele começa a fazer muitas leituras do marxismo, de Marx, de Engels, e ele começa a fazer uma formulação sobre essas leituras. Então, baseado um pouco nessas leituras que ele fez, e nesse acúmulo que ele teve, principalmente dessa leitura do materialismo histórico, do materialismo dialético, ele vai publicar a sua primeira obra, que é o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que ele faz uma leitura materialista, né, do processo de desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Aí, em 1902, ele também publica uma obra bastante famosa e bem curtinha até, que com certeza é importante que a gente faça alguns espaços de formação dessa obra, que é a obra O que Fazer, né? Que Fazer. Que ele vai falar muito de um processo de organização de um partido comunista, e aí ele vai trazer algumas coisas importantes que mais para frente eu vou falar sobre o conceito de um partido unificado, o conceito de centralismo democrático que ele traz, e ele também vai falar muito do processo de organização de um partido político, que é algo que com o qual a gente pode aprender muito também quando a gente vai falar de um processo de organização da nossa organização, né, do Disparada. Então, com esse texto, é um texto que a gente pode tirar muito acúmulo para organizar o nosso trabalho, organizar o nosso grupo, organizar o nosso núcleo. É um texto bem importante também para quem faz parte das secretarias de organização, né, dos núcleos, fazer a leitura desse texto. E aí, pouco depois, né, ele rompe com o Partido Social Democrata, que estava sendo, né, dirigido por um menchevique, né, e o Lenin passa a coordenar os bolcheviques. E aí acaba tendo ele tem muitas desavenças com a forma de organização do Partido Social Democrata, que não seguia essa questão que para ele é muito relevante do centralismo democrático, ou seja, todos os filiados do partido para ele deveriam seguir uma ordem central, né, da direção do partido, e já o Partido Social Democrata Russo não está indo muito nesse sentido, né? E aí o Lenin passa, então, ele rompe com o Partido Social Democrata e ele passa a coordenar os bolcheviques. Aí, aí a gente tem uma sequência aí de acontecimentos que começa a esquentar um pouco a conjuntura da época para a Revolução Russa de fato acontecer. Então, em 1905, tem uma revolta do proletariado, da massa trabalhadora, contra o czar Nicolau II, então, contra medidas absolutistas do czar, enfim, e acaba tendo essa revolta, e eles acabam sendo muito massacrados. E aí esse acontecimento, né, ficou conhecido como Domingo Sangrento, e aí isso já deixou assim a população muito desgastada com o czarismo, né? Então já tinha um processo de desgaste desse absolutismo e das condições, né, que a sociedade vivia, condições muito precárias para a maioria das pessoas. E o Lenin começa então a ensaiar
o que seria a Revolução Russa, né? Em 1914, a gente tem um fracasso da Rússia na Primeira Guerra. Então, a Rússia participa, né, da Primeira Guerra, mas esse processo de participação na Primeira Guerra só deixou a Rússia destruída, né, o povo em miséria, numa situação de miséria, e acabou desgastando ainda mais a relação do czarismo com a população, né? Então, tem um processo muito desgastante da participação da Rússia na Primeira Guerra, enfim. E aí o Lenin, né, começa a convocar os trabalhadores para abandonar a guerra e lutar né, olhando a situação do seu próprio país, né? E aí tem uma tentativa de revolução em 1917 que acaba falhando e leva um dos mencheviques, que seria a burguesia ali, né, ao poder. Aí existe uma nova tentativa de revolução, inclusive é feita uma aliança, né, com os trotskistas, né, que eram orientados, dirigidos pelo Trotsky. O Lenin consegue mais apoio das forças populares, também essa aliança com os trotskistas. Em outubro de 2017, acontece, então, a Revolução de Outubro, a Revolução Russa, né? Os bolcheviques organizam uma insurreição que dá origem, então, à ditadura do proletariado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que também é central para o Lenin, assim, da leitura que o Lenin faz do marxismo, esse processo, né, da tomada do poder pelo proletariado é central para chegar ao socialismo, né, um processo transitório para você alcançar o socialismo. Aí, em 1922, a gente tem a proclamação da União das Repúblicas Soviéticas, né, da União Soviética, e aí também tem um processo muito famoso, né, que é o fuzilamento dos Romanov, que era a família do czar, que ainda estava viva, né, então tem esse processo de fuzilamento. Tem um outro processo histórico muito importante que eu não vou me aprofundar aqui, mas que também é um processo histórico importante, que é a nova política econômica, que é adotada pelo Lenin, que é muito importante da gente, enfim, num próximo momento também debater. E em 1924, o Lenin morre e se sucede uma disputa, né, pelo poder entre o Trotsky e o Stalin, e o Stalin acaba vencendo, né, essa disputa e o Trotsky se exila. E aí a gente tem um momento em que é o Stalin que está à frente, né, da União Soviética. E aí eu encerro aqui essa parte mais histórica, aí falando um pouquinho, assim, muito superficialmente, bom ressaltar, assim, que é uma explicação mais superficial, mas do legado do Lenin. Assim, primeiro falar o que é o marxismo leninista, né? É uma leitura que o Lenin faz do marxismo. Então, não é que o Lenin ele vai trazer não é que ele faz mudanças no marxismo, mas ele traz uma nova forma de enxergar e ler a teoria marxista, muito pensando o momento que a Rússia está vivendo. E também, então, a leitura, né, do marxismo-leninista, ele se aplica à leitura do momento. Então, ele faz essa leitura marxista, mas da situação concreta. Que até mais para frente eu vou falar, mas é importante colocar que o Lenin até tem uma... isso não é bem uma frase do Lenin, mas sintetiza um pouco do que o Lenin pensa, que é a análise concreta da situação concreta. Então, ele fez essa análise marxista da situação concreta que estava se vivendo na Rússia naquele momento, e aí a gente tem um pouco do marxismo-leninista, que são essa leitura, então, do marxismo. Então, aqui eu coloquei, né, uma leitura do Marx em outro contexto, que é o contexto do imperialismo. Então, a gente tem, quando o Marx e o Engels escrevem, eles estão num contexto de um capitalismo industrial. Quando o Lenin vai fazer seus escritos e vai formular
ele já está num momento do imperialismo, que ele chama de capitalismo agonizante. Então, para o Lenin, o imperialismo reúne tantas contradições que ele representa um processo de fim do capitalismo. Como se fosse um processo em que o capitalismo já está agonizando, tamanhas são as contradições que ele reúne ali. E aí ele chama, né, o czarismo de imperialismo feudal militar, que é um imperialismo que difere um pouco do que outros países estavam vivendo naquele momento, então, por isso que ele coloca esse nome, imperialismo feudal militar. E aí, o que o marxismo-leninismo traz? Ele traz um completo domínio crítico das teorias econômicas do Marx e do materialismo histórico. Então, ele bebe muito no materialismo histórico e também nessa questão das teorias econômicas do Marx. E aí, um pouco mais aqui, né, do legado do Lenin. Um ponto que eu acho que é muito importante, principalmente para a gente conseguir relacionar um pouco com a nossa organização, com Disparada, tudo mais, é que Lenin coloca, né, que não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. E acredito que a gente possa também falar o inverso, né, que não existe teoria revolucionária também sem uma prática revolucionária. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que não existe a prática revolucionária sem a teoria. Não, a gente, por exemplo, para a gente ser uma organização, né, que faz trabalho de base, né, para a gente ser uma organização que está lá organizando rede de solidariedade, organizando cursinho popular, organizando assessoria jurídica, não tem como a gente ser uma organização revolucionária nesses projetos que a gente organiza, não tem como a gente se construir uma organização revolucionária se a gente não tem nos assessorando uma teoria revolucionária também. Então, para a gente conseguir ter uma prática revolucionária, é muito importante a gente também ter formação política. Então, por isso que esses espaços também que são muito importantes, os espaços que a gente faz um debate da teoria, que a gente senta e vai realmente compreender o que pessoas, né, como o Lenin formularam, o que pessoas como o Lenin falaram, como foram processos que vieram antes da gente, antes de nós, né? E então, para o Lenin é muito importante que a gente tenha como aliada a teoria revolucionária também, a formação política, e que essa formação política não esteja restrita a uma vanguarda revolucionária. Então, a formação política não pode estar restrita à direção do partido. Da mesma forma, no nosso grupo, a formação política não pode estar restrita à executivo estadual, às direções, às pessoas mais velhas. Tem que ser um processo em que a gente realmente, em todos os núcleos, em todas, né, pessoas que estão conhecendo agora, pessoas que já estão há um tempo no Disparada, todas tenham acesso à formação política, à teoria revolucionária, para que na prática a gente também seja revolucionário. Então, acho que isso é fundamental. E também é fundamental compreender o contrário, né? Que não existe a teoria revolucionária sem a prática revolucionária. Então, não existe a gente só ficar teorizando aqui na sala de Zoom se a gente não vai exercer a prática também, se a gente não vai exercer o trabalho de base também. Então, acho que ter essa questão é fundamental também para entender o que o Lenin coloca. Aí, outra questão, né? Tem uma colocação, até esqueci de colocar outra aspas ali para abrir, mas uma colocação do Floresta Fernandes, que ele tem um texto muito interessante sobre o marxismo, depois eu vou mandar aqui, que ele fala, né, que o legado do Lenin transformou o marxismo. Então, é no terreno da prática que se acha o eixo da transmutação leninista do marxismo. Acho que isso é muito importante, essa frase assim, resume muito bem, né, essa questão da prática, né, que a gente estava falando. Então, o marxismo-leninismo, ele é a adequação instrumental, né, institucional e política do marxismo para a concretização da revolução proletária. Então, o marxismo-leninismo, ele
ele é essa adequação da teoria marxista para a gente concretizar a revolução proletária na prática, né? Então, até, inclusive, fazer uma leitura de que, por exemplo, o momento que o Marx e o Engels formularam ainda não era um momento que reunia condições objetivas de uma revolução proletária, mas aí ele compreende que o momento que ele está vivendo ali, né, que é do imperialismo, né, que ele chama aí de capitalismo agonizante, é um momento que reúne condições, talvez mais condições subjetivas que objetivas, para a concretização da Revolução Proletária. E aí também eu acho que é importante colocar, né, que o marxismo, o leninismo, ele é um reestabelecimento da unidade perdida, né, entre a teoria e a prática. Então, ele se propõe a eliminar uma ruptura entre ambas. Então, acho que essa questão é importante, assim, principalmente a gente que faz parte de uma organização política, a gente compreender isso. E aí, mais algumas questões, né, sobre o legado do Lenin. Ele comenta, né, que a gente só pode formar um partido verdadeiramente proletário se a gente está armado, então, dessa teoria revolucionária. Mas a teoria revolucionária, ela não é um dogma, então ela não é um objeto imutável, concreto, estável. Ela se forma de modo definitivo com uma estreita ligação com a prática de um movimento de massa e revolucionário. E aí, mais algumas coisas, né, sobre o legado do Lenin. Eu comentei ali, né, que na concretização do processo da Revolução Russa, o Lenin coloca também de extrema importância a constituição, então, de uma ditadura do proletariado. Então, é um processo em que se constitui um partido único que consiga também comandar e dirigir um processo de supressão de qualquer resistência burguesa na sociedade. Então, para ele, essa é uma etapa transitória para se concretizar uma sociedade socialista e é uma etapa que para ele também é imprescindível. Para ele, né, então, a revolução proletária ela só se inicia depois que o proletariado toma o poder, constitui isso que ele chama, né, de ditadura do proletariado, né, e também um processo que ele fala, né, da dominação da minoria, que seriam as classes mais ricas, detentora dos meios de produção, até então, né, detentora dos meios de produção, pela maioria, que seriam as massas populares, as classes mais pobres, e principalmente, né, os trabalhadores, o proletariado. Então, ele coloca essa etapa, né, que é a transitória, como uma etapa imprescindível, então, para a concretização mesmo dessa revolução socialista. Outra questão, né, que eu acho que eu já coloquei aqui até, mas que ele considera muito importante, é a questão da educação política do proletariado, né, que ele coloca também das massas mais pobres, também da pequena burguesia, porque em determinados momentos, né, ele coloca como sendo tático uma aliança com a burguesia, mais transitório, né, então pontual. Então, ele vai falar dessa importância da educação política, a importância da formação política através de situações e reivindicações concretas. Então, ele vai colocar, né, que é muito difícil ter uma aproximação, né, com a classe trabalhadora, com o proletariado, e realmente um processo de formação política do proletariado, se a gente só traz situações e reivindicações que são subjetivas. Então, ele coloca a importância da gente trazer reivindicações, pautas que são concretas da vida da classe trabalhadora, concretas, que as pessoas conseguem se identificar ali, e através disso ter uma educação política. E aí ele vai colocar que é importante, né, que o partido compreenda que que é o proletariado, né, que é essa grande massa, que é o sujeito da ação revolucionária. Então, é importante que não se imagine que o sujeito da ação revolucionária é, por exemplo, uma vanguarda política, ou só a direção do partido.
muito pelo contrário. Então, ele coloca, né, que o sujeito da ação revolucionária é o proletariado e não uma vanguarda política. E aí, outra questão importante, né, que vem muito nessa obra O Que Fazer, do Lenin, é o método que ele traz um método de organização do Partido Comunista. Primeiro, ele traz, né, que o partido é uma unidade, então ele não coloca ali, por exemplo, a possibilidade de ser um partido que reúne diversos grupos internos. Então ele traz, né, o Partido Comunista como sendo um partido único, com unidade, e ele também traz o debate da unidade na ação. O que seria a unidade na ação? Seria com que as pessoas que constituem os filiados, as pessoas que formam, que constituem esse Partido Comunista, eles devem atuar unidos na ação, na prática. Então, por exemplo, se, por exemplo, o Disparada, né, decide, coloca como objetivo, né, que no dia 24 de julho a gente esteja na rua pelo Fora Bolsonaro, o que o centralismo democrático vai dizer? Que essa é a direção e que todos os filiados, né, do Disparada, todos que compõem o Disparada, devem seguir essa ação única, essa direção única de, no dia 24, ir para a rua. Então, tem uma questão muito de uma fidelidade das pessoas com uma orientação centralizada do partido. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, é um processo de que você debate a política, né, com as bases, você debate o que será feito ali com as bases, mas você tem um processo de decisão, né, das direções que compõem esse partido, dessas diretrizes, né, desses próximos passos. E que essa unidade na ação é muito importante para o Lenin, para a organização de um partido comunista. Então, isso seria o centralismo democrático. Então, vou ler aqui o que está colocado, né? Para dirigir o processo revolucionário político, segundo, né, o Lenin, o Partido Revolucionário ele tem que se sintonizar com a classe operária. Então, o Partido Revolucionário não pode ficar fechado nas suas direções, é preciso que ele dialogue com a base, que ele dialogue com a classe operária e com as massas, e isso, claro, pode fazer com que ocorra flutuações na luta de classes, mas que é importante ter essa sintonia com as bases, com a classe operária. Mas também, ao mesmo tempo, os membros do partido, eles têm que ter uma disciplina política de seguir direções que saem, muitas vezes, de um espaço de direção executiva centralizada. Então, por exemplo, na nossa organização, né, enquanto Disparada na USP, a gente tem toda a base de estudantes que são militantes, mas a gente tem um núcleo centralizado, um grupo centralizado de pessoas que são a nossa executiva, né, da USP, que é a direção executiva, que dali vão ser debatidos assuntos que muitas vezes são mais espinhosos, assuntos que requerem mais tempo de debate, e aí vão sair dali direções que os outros membros, né, do Disparada vão cumprir. Então, se a executiva da USP, né, debater em reunião que o Disparado estará no ato no dia 24, segundo essa organização marxista-leninista, tem que haver uma compreensão dos militantes de que aquela direção, né, que a executiva soltou será cumprida, né, de estar nos atos no dia 24. Então, esse processo também, essa direção executiva, ele também fala de um processo de eleição dessa direção executiva, mas que aí, escolhidos, né, essa direção executiva, que as pessoas devem seguir, né, ser centralizados por essas escolhas, né, por esses caminhos que a gente vai tomar na luta. Então, eu acho que essa questão do centralismo democrático é fundamental para compreender o marxismo-leninismo. Aí, acho que outras questões assim mais pontuais que são importantes também, né, para o Lenin.
Para o Lenin, a revolução não nasce pronta e não tem uma receita, né? Então, a gente, né, trazendo aqui contexto, por exemplo, que a gente vai falar da Revolução Russa, depois a gente pode falar da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, a gente não tem processos que são iguais, porque as situações, né, o contexto é diferente, e por isso os processos, eles também vão ser diferentes. Então, os processos revolucionários, eles não têm uma receita pronta, eles dependem de uma análise concreta da situação concreta. Então, isso sim vai orientar o caminho que esse processo revolucionário vai tomar. Então, aqui, para o marxismo-leninismo, é importante um aproveitamento revolucionário das condições objetivas existentes, mas sempre em direção ao socialismo. Então, qual que é a nossa estratégia, né? É chegar ao socialismo. A nossa estratégia é essa. Qual que é a nossa tática? Que caminho a gente vai tomar para chegar ao socialismo? Aí vai depender das condições concretas, de uma análise da situação concreta. Então, acho que deu para entender, né? A estratégia é chegar ao socialismo. A tática é que caminho eu vou tomar. E aí ele fala, né, que muitas vezes as situações objetivas a gente não consegue ter um controle político delas. Muitas vezes a conjuntura a gente não tem controle dela. Mas as condições subjetivas a gente consegue ter um controle político delas. Então, por exemplo, a formação política da massa proletária, dos proletários, né, da massa, é uma condição subjetiva. Então, eu consigo ter um controle político disso, eu consigo incidir sobre isso. Então, um processo de propaganda também é uma condição subjetiva. Eu consigo fazer uma propaganda anti-burguesa, uma propaganda anti-czarista para insuflar nas massas esse sentimento anti-burguês, esse sentimento revolucionário. Então, são condições subjetivas que eu consigo criar. E aí, o que eu já coloquei, né, que é uma análise concreta da situação concreta. Aqui outra coisa importante é que o Estado proletário, o Estado proletário, né, então a ditadura do proletariado, esse Estado proletário que está dirigindo, né, esse processo de uma revolução socialista, ele pode reajustar as condições objetivas antes de transicionar ao socialismo. Então, ele consegue reajustar, por exemplo, as condições econômicas, ele vai precisar, né, reajustar condições econômicas, condições sociais, fazer alguma série de reformas para que sejam criadas condições objetivas, então condições sociais, condições econômicas, para se conseguir transicionar ao socialismo. Então, o papel dessa ditadura do proletariado, desse Estado proletário, é fazer reajustes nessa situação concreta, nas condições objetivas, antes da gente conseguir chegar ao socialismo, conseguir transicionar para o socialismo. E, para finalizar, eu acho que algo importante de se colocar é por que a gente é um movimento marxista-leninista. Porque a gente bebe nessa teoria, né, e nessa prática de uma organização marxista-leninista, né? Então, o nosso grupo se organiza através de executivas, né? Então, a gente tem a nossa executiva da USP, a gente tem a nossa executiva aqui da capital, vários núcleos têm suas executivas, né? E a gente tem um processo também em que as executivas são submetidas umas às outras, né? Então, a gente tem uma executiva nacional do nosso grupo, que é a nossa direção superior, né? E que os caminhos, né, que o nosso grupo vai levar bebem muito das formulações de uma executiva nacional. A gente tem uma executiva estadual e embaixo dela tem essa estrutura, essa organização em executivas.
E também a gente tem esse processo de que a gente debate os processos entre todo mundo, entre a base. Então, é um processo muito importante das direções das executivas estarem sintonizadas com a base, mas também não é a gente não é um grupo basista, né? Que a gente fala, que é um grupo que é a base, toda a base que dirige os processos. Então, a gente tem pessoas, né, que já passaram por um processo de formação no nosso grupo e que estão dirigindo os espaços, né? E que são as executivas do nosso grupo. Então, a gente se organiza dessa forma, né? Eu acho que outro ponto também que nos faz, né, um movimento marxista-leninista é essa questão da formação política. Então, a formação política é um ponto crucial no nosso grupo e que a gente tenta, né, através de espaços como esse, promover, né, um processo de formação política dos nossos militantes, então não só de quem está nas executivas, na direção, mas que a gente faça um processo de sempre descer a formação política para as bases. E eu acredito, né, que a gente faz essa leitura, né, de não separar a teoria da prática, que eu acho que é algo fundamental também. Então, que a gente entende essa importância de que não existe prática, não existe ir para a rua, não existe botar o pé na lama, não existe participar das frentes de atuação na sociedade, no nosso grupo, sem a gente ter uma compreensão da teoria revolucionária. E também não existe, né, para nós, ficar aqui dentro de uma sala de Zoom, debatendo, se isso vai ficar só entre nós. Então, é preciso que isso saia, né, que o conhecimento, que o debate saia desse espaço, vá para os outros núcleos, vá para as pessoas, mas também é preciso que essa teoria nos leve também a uma atuação prática. Então, nos leve também a uma atuação revolucionária dos nossos movimentos de base, nas nossas frentes de atuação na sociedade. Então, acho que é um pouco isso, assim. Enfim, é essa apresentação. Eu peço desculpas se eu me perdi um pouco, ou se eu falei de uma forma que não foi didática, porque eu não estou acostumada, assim, estou acostumada a participar, né, de estágio de formação, mas não de apresentar, fazer uma relatoria, fazer uma introdução. Então, eu peço desculpas se ficou um pouco confuso, ou se eu falei algo que não está 100% correto. E também queria incentivar, assim, imagino que a gente vai abrir um pouco para discussão, para comentários, para falas, também incentivar, assim, se alguém também tem mais acúmulo, né, sobre essa questão, se quiser colocar, fazer comentários, fazer pontuações, acho que é muito importante. Enquanto isso, também eu vou mandar aqui no chat alguns textos que eu considero que são muito importantes para a gente realmente fazer um debate mais profundo, assim, né, sobre essas questões. Mas é isso, queria agradecer bastante aí vocês que tiveram paciência para ouvir tudo, para assistir. É isso, Gico, foi muito, muito bom. Não sei se você viu aqui no chat, mas tá todo mundo agradecendo pela formação, foi incrível. Acho que não tem essa, não. Você fez uma formação do caralho. E acho que a gente pode abrir aqui o espaço um pouco para perguntas, comentários, quem quiser fazer também considerações. Acho que a gente pode abrir aí uma lista de inscrição. E aí a gente faz algumas falas, depois a gente faz uma fala final sua, pode ser? Quem quiser se inscrever para fazer fala, manda aí no chat. Acho que dá tempo a gente fazer umas 5 ou 6 falas tranquilo. Vai lá, Alex. Me ouvem? Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Beleza? Boa tarde ou início de noite para todos e todas. Achei incrível a apresentação da Gi. Bem, bem possível de compreensão. Fugindo um pouco do academicês, que não aproxima as pessoas e que dificulta muito o entendimento. Tenho tido muito diálogo com gente que tem mais entendimento sobre o assunto e também tenho aprendido um pouco, mesmo que
seja um pouco mais confuso a forma de se expressar. Então, acredito que foi bem educativo, bem aproveitoso, bem informativo a visão da Gi. Porém, eu trago algumas questões minhas, assim, que eu ainda não consigo linkar a respeito da revolução que muita gente propõe que aconteça, da união dos trabalhadores para em prol dos próprios direitos e ter o retorno do qual ele não tem essa reparação histórica. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em coisas que não se tornam proveitosas na prática. Eu acredito que passaria por um conhecimento geral do melhor possível, para que todo mundo tivesse o conhecimento das propostas marxistas e leninistas, que todo mundo pudesse ter esse entendimento e tivesse a oportunidade de saber mais. Porém, existe além de uma dificuldade de atingir um núcleo que todo mundo possa saber sobre e dialogar sobre com o seu vizinho, com o seu amigo, com os seus mais próximos, que já existia essa força de união muito tempo antes e que a gente está tão afastado de acordo com o capitalismo contemporâneo, distante entre o que se tem de direito e dever e do que você recebe em troca. Eu gostaria muito que fosse possível que houvesse uma revolução onde todos pudessem trabalhar unidos em torno, até mesmo em todas as esquerdas possíveis, mas eu não consigo vislumbrar isso num futuro próximo. Mas eu adorei o espaço e muito obrigado, gente. Boa, Alex. Pode falar, Deise. Opa, acho que dá pra ouvir, né? Daí ficou verdinho. Bem, oi, gente, boa tarde aí. Adorei a afirmação de que parabéns, ficou muito bom. Adorei os slides, tá, gente? Juro. Sempre que tem slide, eu fico muito feliz, de verdade. E deixa eu ver. O que eu queria comentar é que eu acho que, tipo, um dos pontos principais do Lenin ser considerado, assim, tipo, muito gênio, é porque, tipo, mano, ele conseguiu converter o contexto que é criado no marxismo, né? Que é no contexto alemão, lá, com os indústrias, tudo que nem a gente comentou e tal. E aí ele se torna muito genial em conseguir converter a análise histórica assim que o Marx propõe para a Rússia, que ele tinha para poder ele conseguir fazer as aplicações e trazer as mudanças, né? Então eu acho que tipo é muito isso que torna ele genial. E tipo, eu acho que assim, acho que é interessante também trazer para o contexto mais da América Latina, que até onde eu sei, o Maria Tag é um dos que fazem isso tipo maravilhosamente bem, sabe? Tipo, ele conseguiu fazer um. Porque, tipo, antes do Maria Tag tinha muito a questão do tipo, pô, mano, para fazer as coisas a gente tem que seguir etapas. Então, antes de você conseguir fazer uma revolução, você tem que ter um capitalismo estruturado. E aí, o Maria Tag, ele meio que chega e quebra com isso, do tipo, mano, não precisa. E aí, tipo, ele meio que vai falando no sentido de que a América Latina não é que nem a Alemanha, óbvio. E aí, tipo, ele faz uma análise do tipo, mano, aqui vai ser a partir dos índios. Ele faz uma análise da classificação, trazendo os índios como classe, que traria a revolução, porque ser, assim, a população que mais foi prejudicada, por assim dizer. E aí, tipo, ele faz uma análise que eu acho interessante. Eu acho que não se aplica no Brasil, porque no Brasil a gente tem poucos. Claro, com certeza a gente tem que ter esse foco também no nos índios, mas nos indígenas, perdão, gente, não é índia, é indígena. E, e eu acho que, assim, é interessante da gente fazer essas análises, porque o importante de você só estudar, não é só você estudar e entender, o importante é você estudar e trazer para o seu contexto, né? Então, acho que, tipo, é muito interessante ver como é que outras pessoas trouxeram para o contexto delas, para poder a gente pensar em trazer para o nosso também. Mas, enfim, eu gostei, eu me enrolei um pouco, mas é isso que eu queria trazer, assim, de estudar também a questão da América Latina, que a gente tem escritores muito bons. Tipo, o Mereteg, tem também o Florestan Fernandes, que a Gico falou, tem como o Che Guevara, gente, ele é incrível. Eu tava lendo o texto dele falando sobre a questão dos militantes motivarem e tal, somente a questão da juventude, é muito interessante. Enfim, muitos escritores. Mas parabéns, gente, adorei a formação. Boa, Deise. Rafael?
Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer muito essa oportunidade de formação. Desculpa, eu não sei se está dando para me escutar, na verdade, eu nem perguntei. Sim? Ah, beleza. Tá certo. Giovana, obrigado pela sua apresentação, ficou muito fantástica mesmo, e os slides também super didáticos, ajudaram muito a acompanhar. E eu queria acrescentar, talvez, uma ideia que pode até talvez somar um pouco para a visão do Alex, né? Do Alex, desculpa, a respeito de, por que que a gente está, enfim, pensando em revolução agora? Tipo, será que isso não é uma coisa, tipo, meio distante? Será que, enfim, saber Lenin por saber seria bom, mas, tipo, é um pouco distante da realidade? Gente, eu acredito que não. Na verdade, eu acho que Lenin é uma figura que deveria ser explorada até mesmo para a gente tentar descobrir os potenciais não alcançados. Então, às vezes é muito legal a gente pensar em figuras do passado e ver como que essas figuras poderiam gerar o tamanho engajamento que elas geraram no passado, só que hoje em dia, convertida nas nossas próprias formas. Então, por exemplo, acho que o que a Giovana propôs, em um certo momento, a gente continuar fazendo formações de Lenin e lendo, talvez, obras do Lenin juntos e discutindo, acho que eu seria super a favor disso. E uma coisa que me fez ficar ainda mais crente, né, no potencial do Lenin foi o Malcolm X, na verdade. Não sei se todos aqui conhecem, o Malcolm X, ele foi um ativista negro dos Estados Unidos, que viveu principalmente, né, fez muitos movimentos nos Estados Unidos na década de 60, e que passou a maior parte da vida sendo, principalmente, né, um pastor muçulmano. Então, às vezes, algumas pessoas se perguntam, nossa, por que que uma figura que é mais ou menos que um religioso, né, e na época ainda mais a seita muçulmana que o Malcolm X participava, né, que era uma seita mais fundamentalista, por que que um religioso fundamentalista seria um modelo de alguma coisa, né, para a esquerda? E a verdade é que o Malcolm X, ele foi uma figura que assustou muito os Estados Unidos, porque o modo como ele operava as organizações dele era um modo profundamente leninista. A organização do Malcolm X, que era a Nação do Islã na época, que era uma organização, né, tanto muçulmana, mas também uma organização de apoio mútuo negro, foi uma organização que se pautava tanto pela hierarquia democrática, então você tinha decisões internas conjuntas da nação do Islã, mas depois que se decidia uma determinada diretriz, todos seguiam aquilo à risca e tinham uma determinada disciplina, como também o fato da ação conjunta junto com a teoria. Então, em cada lugar dos Estados Unidos, você tinha negros americanos filiados à nação do Islã distribuindo, por exemplo, jornais da organização, que é exatamente o mesmo método que o Lenin usava na época dele na Rússia. Então, a ideia mais ou menos é a seguinte, gente, a gente vai fazer uma revolução? Vai. Só que aí amanhã, cada um do disparada pega uma arma. E a gente vai fazer a revolução e todo mundo morre, porque a gente é, tipo, 15 pessoas. Então, tipo assim, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você tiver centenas e centenas e centenas de pessoas agindo juntas e conseguindo fazer coisas mais simples, tipo entregar um jornal, a partir daí que você já atingiu essa tamanha organização, com tamanha ação coordenada e disciplinada, aí sim é possível você pensar em, tipo, aí amanhã eu vou entregar uma arma para, tipo, 100 mil pessoas, e é possível pensar numa revolução. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o Lenin hoje é mais atual do que nunca, e acho que outros exemplos também podem ser seguidos para a gente extrair o potencial que eles poderiam ter para a gente hoje na nossa luta, hoje no Brasil. Um abraço, gente. Boa, Rafa. Vou fazer um comentário desde que se inscreveu aqui. Se o resto do pessoal quiser falar, também podem se inscrever. O comentário que eu queria fazer era mais ou menos assim, alinhado com o que o Rafa trouxe, que eu acho que é assim, o que o Lenin traz assim com muita clareza é que a gente precisa fazer uma análise concreta da situação concreta, como o Egito bem falou, né? E hoje a gente ainda precisa de muito trabalho de base para ter uma situação concreta de revolução. A gente não tem isso hoje construído. A gente não tem uma conjuntura, uma correlação de forças no Brasil
que possibilite a gente tirar a burguesia do poder. A gente não tem, né, essa capacidade hoje de tirar o alto empresariado do comando do país de uma maneira que fosse revolucionária. A gente hoje tem condições materiais de fazer algumas reformas muito importantes para a classe trabalhadora e que caminhem nesse sentido. Eu acho que o trabalho militante hoje em dia ele é muito mais difícil, muito mais complicado do que ele era nos governos petistas. E a gente, além de ter que se esforçar para se organizar, para organizar a luta, a gente tem que estar sempre se planejando para responder de forma unida, né, aos ataques que a gente está cotidianamente sofrendo do governo Bolsonaro. Então, hoje, para além de fazer o trabalho, né, que é muito difícil de politizar a classe trabalhadora, de disputar corações e mentes, né, que acho que é um lema muito importante do nosso coletivo, a gente tem que estar se preocupando com as repressões que a gente está sofrendo constantemente também, né. Então, acho que esse é um primeiro ponto que tem que ser colocado. Acho que hoje, concordo com o Alex, a gente não tem uma situação concreta, né, que possa levar à revolução, mas acho que ter isso no horizonte é sempre muito importante, não sei, pensar um pouco aí em Paulo Freire, né, na importância do esperançar, da construção em direção à nossa utopia concreta, acho que isso é muito importante para a gente, né, que está fazendo trabalho militante. Acho que se a gente perde a esperança e perde a capacidade de sonhar com um mundo diferente, né, com uma realidade sem opressões, com uma realidade onde as pessoas tenham o que precisam e deem o que elas podem dar, né? Se a gente não consegue imaginar essa realidade, é muito difícil a gente conseguir construí-la, né? Então, acho que a gente sempre tem que ter no horizonte, mesmo que distante, essa esperança, no sentido freiriano, né, de construção, que a gente vai chegar lá. E eu acho que é isso. Acho que de pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, de cursinho popular em cursinho popular, né, de trabalho de bairro em trabalho de bairro, de panfletagem em panfletagem, de distribuição de jornal em distribuição de jornal, a gente vai cativando mais pessoas, a gente vai trazendo mais pessoas para o nosso lado da luta. E eu acho que a realidade é muito certa, né? Eu acho que quando a gente consegue desnudar a verdade, né, de que as pessoas são fortemente oprimidas nesse sistema capitalista, de que as pessoas vivem numa sociedade que é profundamente desigual, e que existe uma alternativa para isso que é possível, a gente tá aí com o nosso discurso feito, né? Acho que não tem muito. É que existe uma correlação de forças hoje que implica na ideologia dominante ser a hegemônica. Eu acho que hoje existe uma propaganda muito forte, que ela é a única possível. E a gente precisa desconstruir isso de pouquinho em pouquinho, né? Mas enfim, obrigado, pessoal. Passar aqui para Daisy de novo. E aí, se ninguém mais tiver inscrição, a gente pode passar para a Gico. Pô, mano, difícil falar depois de você, né, mano? Ih, eu travei, eu acho. Tá dando pra Voltei. ouvir. Ah, top. Mano, é muito boa essa fala, assim, eu acho que é o que anima, assim, porque, tipo, gente, tem que ousar sonhar, sim, tipo, o capitalismo não tem fim, sabe? Se você meio que, sabe, fica meio que, mano, acho que não rola, tipo, é o que tem que guiar a luta, sabe? Tipo, tá sonhando, assim, com o que pode ser, né? Tanto porque a realidade é bem cruel, assim, se você for ver, principalmente aqui no Brasil. Então, tipo, eu acho que o que motiva muita gente, as pessoas a continuarem na luta, é pensar não sobre o que ela é, mas pelo que ela pode se tornar, né? Então, tipo, eu acho que isso guia também. E se a gente não tem um horizonte pensando, assim, na revolução, a gente acaba entrando meio que não diria. Fica meio que na centro-esquerda, eu diria, porque você fica tipo, mano, ok, eu vou fazer umas reformas aqui e ali, e vamos continuar aqui nesse sistema opressor e, tipo, tudo bem. Só que, tipo, quando você pensa no horizonte mais revolucionário, você pensa que você quer ir além disso, sabe? Tipo, chegar nesse ponto é importante, mas a gente quer ir além. A gente quer realmente acabar com a exploração que a gente vive atualmente, né? E bem, isso com certeza não vai acontecer agora, até porque, tipo, sei lá, pensando num contexto de Brasil, com 220 milhões de famílias, tipo, pensando em famílias, fora, assim, se fosse o número de pessoas, acho que ia ficar bem maior, 20 milhões de famílias que estão, assim, com insegurança alimentar, tipo, é muito difícil você pensar num horizonte de revolução, realmente, porque, mano, não tem como você trocar ideia com uma pessoa, tipo, ei, olha, leia esse livro aqui, vamos conversar, vamos, sabe, tipo, parece não, a pessoa tá querendo, sei lá, pôr comida no prato, né, tipo, não tem como você querer discutir isso com ela. Tanto que é por isso que eu acho que eu boto, assim, fé, assim, no que o Desprada propõe, de estar se inserindo nos ambientes, assim, da democracia burguesa, né,
porque, tipo, precisa também trazer algumas mudanças para garantir pelo menos o básico para a população, para que assim ela consiga ter tempo de pensar, né? Porque, tipo, eu acho que a fome também é projeto, sabe? Tipo, a pessoa que ela tá com fome, ela não tem como, tipo, sei lá, parar um tempo assim da semana dela para poder pensar a questão da situação dela em si, sabe? Ela não pensa nela, porque ela tá ocupada realmente pensando em como é que ela vai conseguir trampar, como é que ela vai conseguir fazer os corre dela, né? Então, tipo, eu acho que, tipo, tudo é muito planejado e a gente se inserindo nesse espaço, a gente consegue ir trazendo um pouco, assim. E eu acho que, último ponto, juro, gente, é que a partir de 2008, eu tinha visto uma pesquisa recentemente que aumentou muito o número de pessoas que começaram a ler Marx, porque sempre quando entra nessas crises, assim, as pessoas ficam querendo entender o porquê, né? E o capitalismo sempre tem elas, só que a 2008 foi um pouco mais acentuada, né? Então, teve um boom de pessoas querendo ler Marx. Então, eu acho que é um cenário, assim, que propício pra gente, sabe? Pra gente estar aglomerando pessoas e, como o nosso querido Pedro disse aí, PT, de estar também, tipo, distribuindo jornal ali. Eu acho que pela insistência, as pessoas também vão se familiarizando com a gente, sabe? Eu acho que a gente consegue guiar muita gente nisso, porque a gente tá sempre ali, sabe? Então não é algo pontual, enfim, era isso que eu tinha a dizer, gente, vamos sonhar, e gente, sonhar e construir, né? Não basta sonhar, tem que construir também. Pós-pandemia, a gente aglomera. Por enquanto, a gente aglomera com certo distanciamento social. É, não, beleza. Obrigado, pessoal, todo mundo que participou. Acho que a gente pode passar aqui para uma fala final. Não sei se alguém mais quer se inscrever, mas acho que como ninguém se inscreveu até agora, acho que tá suave, né? Boa. Então vai lá, Gico. Boa. Não, primeiro agradecer, pessoal, aos elogios aqui no chat. Me senti amada. Obrigada, gente. E também agradecer as colocações, assim, acho que foram coisas muito, muito interessantes, assim, que vocês colocaram. Concordo muito, assim, mesmo. E só queria comentar, assim, escolhi uma das colocações mais para comentar, que foi um pouco que a Daisy falou, assim, dessa leitura, né, do marxismo em diferentes contextos, em diferentes lugares. E aí ela citou Mariátegui, eu acho que é realmente muito importante colocar ele, assim, que é considerado o primeiro pensador marxista latino-americano. Pode ser que ele não seja o primeiro, assim, de fato, né? Pode ser que já existam antes dele outros pensadores que já faziam essa reflexão, mas ele é, né, assim, na ciência política, considerado um precursor aí nessa discussão. Ele é peruano, e ele tem um livro que é bem interessante, eu não sei se está certo o nome, não procurei aqui, mas que é os 7 ensaios sobre a realidade peruana, alguma coisa assim, acho que é 7 ensaios sobre a realidade peruana. E aí ele faz uma leitura do marxismo na América Latina. Então, ele faz uma leitura de como que a gente consegue aplicar a teoria marxista, pensando situações tão diferentes quanto a da América Latina. Então, acho que é muito importante a gente refletir, né, que o momento que Marx e Engels vão teorizar sobre o marxismo e sobre o socialismo, eles estão falando de uma Europa que está desenvolvendo o seu capitalismo, uma Europa em pleno desenvolvimento do capitalismo industrial, uma Europa em que as sociedades já existem dessa forma como elas estão organizadas há bastante tempo, em que as sociedades passaram por um processo de uma sociedade feudal que se transicionou para uma sociedade capitalista comercial e depois para uma sociedade capitalista industrial. Então, são todos processos que os países latino-americanos não viveram. Então, quando a gente vai falar da aplicação do marxismo na América Latina e quando a gente vai falar de uma revolução socialista na América Latina, a gente não pode ser 100% guiado por uma reflexão que que pensa em um país que está vivendo o capitalismo industrial, porque a gente teve um processo de desenvolvimento do nosso modelo econômico e social muito diferente. Então, quando Marx formulava, né, sobre o socialismo, ele não estava formulando para um país
dependente economicamente, um país subdesenvolvido, um país que sofreu um processo de colonização, de exploração, um país que sofreu, que as populações originárias foram dizimadas, enfim, um processo muitas vezes de aculturamento mesmo das suas populações. Então, ele não está falando desse contexto. Então, o Mariátegui ele vai criticar marxistas que faziam uma análise de quando aconteceria uma revolução socialista na América Latina, uma análise marxista da América Latina, muito pautados em processos que eram muito específicos da Alemanha, quando Marx e o Engels escrevem. Então, o que o Mariátegui vai trazer é que a gente pode sim beber na fonte marxista, né? E beber na fonte, por exemplo, leninista, né? Que o Lenin faz uma aplicação do marxismo na União Soviética. A gente pode beber dessa fonte, mas é importante também que a gente assimile, entenda e faça uma leitura dos processos históricos que a gente viveu para conseguir aplicar. Então, o Mariátegui até critica muitos que colocavam que a América Latina precisa transicionar do feudalismo para o capitalismo, mas nunca existiu feudalismo na América Latina, e eles falavam feudalismo, assim. Então, o Mariátegui faz uma crítica nesse sentido, assim, como assim feudalismo? Isso não existe aqui. Então, realmente assim muito bacana essa obra dele. E aí também eu recomendo um livro que é um pouco longo, mas que ele é bem interessante, que na verdade é uma organização de artigos, de textos que o Michel Levy ele fez essa organização que chama Marxismo na América Latina. Então, são vários textos, tem uma introdução muito boa do Michel Levy, assim, curtinha e muito sintética, assim, sobre experiências marxistas na América Latina. E aí tem vários textos de diversos autores, entre eles o Mariátegui, que falam sobre uma aplicação marxista, uma aplicação do marxismo na América Latina. E aí tem isso que a Deise falou, né, que refuta essas análises das etapas, né, do processo de você ir por etapas, que na verdade foi um processo que nem aconteceu se você for pensar a Revolução Cubana, né, não foi um processo que foi seguindo etapas, foi um processo muito, até assim, se você for ver, muito atropelado, de uma rapidez, de uma efervescência grande, que não passou realmente por um processo de desenvolvimento da economia capitalista, e aí foi um processo muito rápido. E, enfim, nem por isso deixa de ser uma revolução socialista. Então, acho que essas coisas assim são importantes assim de falar, e eu acho que é muito interessante. E aí tem só uma frase aqui do Mariátegui que eu acho que era legal citar, assim, que é bem bacana, que ele fala assim: não queremos, certamente, que o socialismo seja, na América, decalque e cópia. Deve ser criação heróica. Temos que dar vida com nossa própria realidade, em nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano. Eis aqui uma missão digna de uma nova geração. Então, é bem interessante. Eu acho que tem outros autores que pensam também. Tem o Caio Prado Júnior também aqui no Brasil, tem o Florestan Fernandes aqui no Brasil, enfim, vários autores bem interessantes que eu acho com certeza, enfim, tem pano para manga para a gente pegar muitos textos, fazer leitura conjunta, enfim, acho que tem muita coisa aí. Mas é isso. Obrigada, gente. A gente terminou com essa coisa latino-americana, assim, gostei. Valeu, Deise, pela lembrança. E é isso, agradecer todo mundo aí. Beijão. Perfeito. Obrigado, Gi. Vou parar a gravação aqui, tá, pessoal?